Olá pessoal, olá torcedores do Brasil e do mundo! No episódio de hoje, vamos conhecer a história de um time realmente especial, apontado por muitos como o maior time do planeta. O Santos Futebol Clube, o Santos de Pelé, o Santos da Vila Belmiro. Com certeza 10 minutos é muito pouco para contar a história desse time, mas nós tentamos fazer um resumo e se gostarem, por favor, curta o vídeo, compartilhe e se inscreva neste canal. Obrigado e até a próxima semana. Santos Futebol Clube, que é da cidade de Santos, estado de São Paulo. As cores, o branco e o preto. Fundado no dia 14 de abril de 1912. O estádio é o estádio da Vila Belmiro, com capacidade para cerca de 17 mil pessoas. O apelido, Peixe, e o mascote é a baleia. Em 1912, Santos já era a principal cidade exportadora de café do mundo. Os negócios iam bem e a cidade atraía cada vez mais o dinheiro dos fazendeiros do interior. Na época, já havia boas equipes na cidade, como o Esporte Clube Americano e o Clube Atlético Internacional. O Internacional foi extinto em 1910 e o Americano mudou sua sede para São Paulo, deixando alguns praticantes descontentes e que decidiram então criar o seu próprio clube na cidade. Foi então que num domingo, no dia 14 de abril de 1912, Mário Ferraz, Argemiro de Souza e Raimundo Marques tiveram a iniciativa de convocar uma assembleia na sede do Clube Concórdia, na Rua do Rosário, número 18, atual Avenida João Pessoa, e fundaram o Santos Futebol Clube. O primeiro presidente do clube eleito na reunião foi Cizino Patusca, que tinha participado da fundação do Internacional e sido fundador do Americano. Naquele mesmo dia, o Titanic batia contra um iceberg. Um grande titã mundial substituía o outro, e não haveria data melhor para nascer o clube, que dominaria o futebol mundial por muitos anos. Isso porque, em 14 de abril de 1895, portanto 17 anos antes, aconteceu a primeira partida de futebol no Brasil, organizada por Charles Miller. Na mesma reunião, foram decididas as cores do clube. O uniforme oficial escolhido era constituído por uma camisa com listras verticais azuis e brancas, separadas por um fio dourado, em homenagem ao Clube Concórdia, local daquela reunião. Porém, em março de 1913, em razão da dificuldade de encontrar tecidos com tais cores, ficou decidido que o time teria calções brancos com camisas listradas em preto e branco. O primeiro jogo-treino foi realizado no dia 23 de junho, na Vila Macuco, contra um combinado chamado Teresa Team. O Santos venceu por 2-1, com gols marcados por Anacleto Ferramenta e Gerauli Moreira Ribeiro. O primeiro jogo oficial ocorreu apenas em 15 de setembro de 1912. O Santos venceu na estreia o Santos Athletic Clube, atual clube dos ingleses, por 3-2. O primeiro gol oficial da história do clube foi marcado por Arnaldo Silveira. Este jogo foi no campo da Avenida Ana Costa, número 22, local onde hoje se encontra a Igreja Coração de Maria. Em 1927, pela primeira vez, o Santos tinha um time de alto nível com jogadores fantásticos, como Araquém Patusca e Feitiço. Durante toda a disputa estadual, o clube venceu por placares elásticos, o que resultou em 100 gols marcados. Mas a excelente campanha não foi coroada. No último jogo, quando o Peixe precisava apenas de um empate, foi derrotado pelo Palestra Itália por 3-2, em partida muito conturbada. O Santos seria ainda vice-campeão em 28, 29 e 1931, sempre fazendo muitos gols. Finalmente, no dia 17 de novembro de 1935, o Santos venceu o Corinthians no Parque São Jorge, por 2-0. Gols de Raul Cabral Guedes e Araquém Patusca. E assim, conquistava o seu primeiro título paulista. O prenúncio da grande fase do Santos começou em 1955, quando depois de 20 anos,
voltou a ser campeão paulista, tendo o atacante Del Vecchio artilheiro da competição com 23 gols e Pepe, que marcou 9 gols. Em 1956, chegaria à Vila Belmiro o menino Pelé, de 15 anos, que deu um novo impulso à história do Santos, levando conquistas que enalteceram o futebol brasileiro no planeta. O time do Santos vinha de grandes campanhas, sendo bicampeão paulista em 55 e 56, com grandes jogadores como Pepe e Zito, dentre outros. Com Pelé, o time se tornaria um dos maiores da história. Em 1958, Pelé ganhou seu primeiro campeonato paulista, estabelecendo como artilheiro o recorde de 58 gols que permanece até hoje. Neste campeonato, o Santos marcou nada mais, nada menos do que 143 gols em 38 partidas. O Santos com Pelé continuou nos anos seguintes a ganhar todas as principais competições que disputava. Em 1959, a conquista do primeiro torneio Rio-São Paulo e o vice-campeonato brasileiro. Em 1960, mais um paulista. De 61 até 1965, a hegemonia do futebol brasileiro com 5 Taças Brasil. E foi em 61, num jogo válido pelo torneio Rio-São Paulo contra o Fluminense, que Pelé marcou o famoso gol de placa, que foi o primeiro gol no Brasil a ser homenageado com uma placa. Em 1962 e 1963, o bicampeonato sul-americano da Copa Libertadores da América e o bicampeonato mundial. Em 1967, o Santos daria início ao seu segundo tricampeonato paulista. Em 1968, o time, com grandes revelações como Clodoaldo, Edu, Abel e Toninho Guerreiro, além de Pelé, voltaria a conquistar outra série de títulos nacionais e internacionais, como a Supercopa Sul-Americana e a Recopa dos Campeões Intercontinentais de 1968, além de mais um Campeonato Paulista e um Campeonato Brasileiro. No ano de 1969, as conquistas e a fama do Santos eram tão grandes que em uma excursão pela África, a guerra no Congo belga, atual República Democrática do Congo, entre forças de Kinshasa e de Brazzaville, foram suspensas para que as cidades pudessem assistir aos jogos do time. Logo após as partidas e as homenagens, o conflito recomeçou, e o Santos ficou conhecido como o time que parou uma guerra. Após a era Pelé, o Santos continuou seu caminho de glórias. Em 1978, Chico Formiga, ex-atleta do clube, formou o time dos Meninos da Vila, que conquistaram o Campeonato Paulista de 78. Em 83, o Santos montou uma equipe forte, trazendo jogadores consagrados como Serginho Chulapa, Zé Sérgio e Paulo Isidoro, e conseguiu disputar a final do Campeonato Brasileiro de 1983, perdendo para o Flamengo de Zico. Com o reforço do goleiro Rodolfo Rodrigues, a equipe confirmaria sua competitividade e se sagraria campeã no Campeonato Paulista de 84. Em 1995, chegou novamente à final do Campeonato Brasileiro, mas perdeu para o Botafogo do Rio de Janeiro, num jogo em que a arbitragem foi grandemente contestada pelos santistas. O Santos voltaria aos títulos, vencendo o torneio Rio-São Paulo de 1997 e a Copa Comebol em 1998, competição precursora da atual Copa Sul-Americana. No início de 2002, ano em que o clube completara 90 anos, o Santos teve que voltar suas atenções às categorias de base para recompor o elenco. A solução caseira deu certo, e o Santos encerraria aquele ano com a conquista pela 7ª vez do Campeonato Brasileiro, com um time que foi basicamente formado na Vila Belmiro, montado pelo treinador Emerson Leão, tirando da base para a equipe principal garotos que seriam conhecidos como os novos meninos da Vila e que viraram febre no Brasil inteiro. A dupla Diego e Robinho se tornaram símbolos de um futebol vistoso e alegre, ao lado de Renato, Elano, Alex e Léo.
Em 2004, conquista o 8º título brasileiro. Com uma equipe liderada pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, a base de 2002 e reforços como Ricardinho e David, o time encerrou o torneio de pontos corridos, disputando até a última rodada o título com o Atlético Paranaense e conquistou mais uma vez o Brasileirão. Em 2006 e 2007 veio a conquista do bicampeonato paulista. Em 2010, o trabalho na base dá certo novamente e aparece outra geração dos meninos da Vila, que reuniu os craques Neymar, Paulo Henrique Ganso, André, Wesley, o goleiro Rafael, os quais juntos de Robinho, que voltou por empréstimos, e outros jogadores, e com o técnico Dorival Júnior, prometiam reescrever a história internacional do clube no cenário futebolístico. No primeiro semestre, conseguiu o título de campeão paulista. No segundo semestre, o Santos conquistou o título da Copa do Brasil pela primeira vez. E em 2011, o Santos se tornou bicampeão paulista e foi, pela terceira vez na história, campeão da Libertadores de América. No ano de 2012, o Peixe conquista o seu terceiro tricampeonato paulista da história. Salve o nosso campeão!